Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos. Aqui é o AgroTalk, eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster, produtora desses conteúdos agros aqui do site Climatempo e, é claro, você está comigo sintonizado ao podcast AgroTalk. Cientistas analisaram as condições meteorológicas que atingiram a região sul do país entre o final de abril e o início de maio, e confirmaram que as mudanças climáticas em curso, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tornaram as chuvas 15% mais intensas, levando um agravamento da tragédia que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, aqui no podcast AgroTalk, nós vamos bater um papo e saber um pouco mais sobre esse estudo com o professor e climatologista Francisco Eliseu Aquino, chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Centro Polar Climático da mesma universidade, que vai trazer então para a gente essa análise, o comentário dele sobre este estudo. Aquino, seja muito bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Ângela. É sempre muito interessante conversar com você, com os produtores e as produtoras, né, no nosso campo no Brasil. Eu queria começar esse podcast que você trouxesse para nós aqui um pouco da metodologia desse estudo que foi feito, né, por esses cientistas do Climameter. Falei certo? Certo, Climameter. Isso, Climameter. Então eu queria que você trouxesse para mim um pouco como esses cientistas conduziram essa metodologia, quais foram as informações meteorológicas históricas que eles coletaram, né, e de quanto tempo para chegarem à metodologia desse estudo. Bom, a análise dos bancos de dados são tanto oficiais, né, como o INMET, bancos de dados internacionais, onde a gente normalmente organiza melhor os nossos dados para que todos os países ou qualquer grupo de pesquisa, indiferente da região do planeta, possa ter acesso ao mesmo banco, possa reanalisar esses dados, conferir e realmente chegar ao mesmo resultado. Então, este estudo traz para nós uma informação importante, que é, com base nos dados que nós geramos, meteorológicos, ambientais, climáticos no Rio Grande do Sul, disponibilizados no mundo, e eles, com acesso a esses dados, refazendo as análises, chegaram à conclusão, analisando o campo de pressão, isso é, passagem de sistema frontal, ciclones extratropicais, entre outros, né? O próprio impacto de onda de calor e as altas pressões mais ao norte e centro do Brasil. O volume de precipitação, eles chegaram a um valor de um aumento de algo de 15%, maior atualmente no Rio Grande do Sul, e claro, mudança do campo de temperatura e vento. A combinação, né, da condição meteorológica sinótica que se organiza sobre o Rio Grande do Sul permite hoje, né, quando eu comparo 1920 a 1990 a 2020, ou 1961 a 1990, etc., essas normais climatológicas elas já permitiu a gente identificar um aumento na redor de 15% na precipitação no Rio Grande do Sul. Então, isso está coerente com o que nós no Brasil já identificávamos, e isso abre um cenário em que aumenta o ambiente atmosférico para eventos extremos, ou melhor, facilita a ocorrência de eventos extremos no ambiente atmosférico do Rio Grande do Sul, ou do sul do Brasil, que está mais quente em todas as estações e tem mais estiagens e eventos concentrados de precipitação. A chuva aumentou, mas ela não aumentou regularmente distribuída, ela incrementou concentradamente em uma madrugada, em algumas horas ou numa sequência de dias. E aí, claro, sem dúvida, o estudo mostra que não foi necessariamente ciclones extratropicais, áreas de baixa pressão mais baixas do que o normal e etc. Não, as condições que agora nós temos, elas já facilitam, vou te dizer, com maior frequência, inclusive,
eventos concentrados de precipitação extrema. E esse eu acho que é o resultado mais importante, que quando a gente leva para o campo, né, para a logística, para o planejamento, né, para o financiamento, né, para toda a cadeia produtiva, períodos de pouca precipitação, estiagem, temperaturas elevadas, e toda a cadeia de problemas que ele desenvolve, e chuva excepcionalmente extrema. Aproveito para lembrar de algo importante que você mencionou no início, que em 2023 nós tivemos 2 inundações muito semelhantes, né? Extremamente impactantes, e elas já tinham gerado um impacto enorme na cadeia produtiva do nosso estado, e também deixaram, né, uma deterioração de solo, de áreas de plantio, né, muito, muito degradadas, né, por conta de você passar, às vezes, com uma lâmina d'água de mais de 10 metros de altura, em velocidade, erodindo o solo, transportando tudo. Então, eu visitei Vale do Taquari, né, reconheci áreas de cultivo e áreas urbanas totalmente destruídas. Em outros vales, as áreas agrícolas, elas estavam cobertas por blocos de rochas e matacões, né? Quer dizer, a força da água era tão alta que ela levava blocos de 20, 40 centímetros de diâmetro, mais de 15, 20 quilos de peso, e deixava as áreas onde você tinha lá arroz plantado, não deixava mais nada, e só deixava um campo de pedras, de rochas, né? Então, o custo para recuperar esse solo, ter que usar trator para poder tirar as rochas do solo, para depois pensar em preparar esse solo, né? Quer dizer, tentar contornar esse prejuízo. Então, novamente, nessa inundação do final de abril, início de maio, que ainda segue em curso na região metropolitana de Porto Alegre, trouxe impactos. No entorno da região metropolitana de Porto Alegre, nós temos muitas áreas com arroz, por exemplo, né? Então, hortifruti totalmente impactado nisso aí. Aí, claro, em direção aos vales do Taquari, Serra Gaúcha, a uva, o vinho sendo, né, sofrendo efeitos, né, nesse prejuízo, entre outras, né? A criação de gado, a criação de porcos, de aves, etc. Isso é realmente extremamente impactante. Eu quero lembrar vocês, produtores, que é, o professor Aquino está em Porto Alegre, a gente está batendo esse papo aqui, mas depois ele vai trazer também para a gente aí as últimas informações e a visão dele do que está acontecendo nesse momento. Professor, eu queria trazer aqui uma pergunta com relação aos 2 principais fenômenos naturais, né, que o produtor está bastante acostumado, que é o Laninha e o El Ninho, e eu queria saber se dentro desse estudo feito por esses cientistas, eles também avaliaram a contribuição desses 2 fenômenos naturais na ocorrência dessa precipitação na região sul do Brasil, já que ainda, né, estávamos aí sob esse efeito do El Ninho. Sim, isso foi levado em consideração, e a atribuição do Climameter para esta inundação de maio de 2024 coloca o El Ninho, que está dentro da variabilidade natural do nosso sistema climático, essa teleconexão, como a gente gosta de dizer, do Oceano Pacífico Equatorial em direção ao Brasil, América do Sul, como de menor relevância, né? Como menos que um coadjuvante. Então, tanto para nós, tanto as inundações de 2023 quanto essa de 2024, o estudo é só sobre a de 2024, mas na minha interpretação, olhando esse estudo e outras análises que nós fizemos aqui no Centro Polar e Climático, mostram que o El Ninho ele não foi forte o suficiente para gerar esses impactos nessas magnitudes. Associo na minha resposta o estudo que foi feito para a região da Amazônia, né? Então, a enorme estiagem, a seca da região amazônica em 2023, um estudo de atribuição por outro centro de pesquisa mostrou que aquela inundação, aquela seca, perdão, né, daquela magnitude só poderia ocorrer
na mudança do clima. O El Niño não teria a competência de ter gerado uma seca, uma estiagem daquela proporção. Também poderia lembrar, por exemplo, a inundação de 1941, que era tida como a nossa inundação recorde. E lá sim, nós tivemos um El Niño, e ele foi o principal ator, né, forçando o aumento da temperatura, mas nós estamos pensando da temperatura média do planeta, os eventos extremos associados, mas para a década de 1940, em que a gente estava em zero alguma coisa acima da média global. Hoje nós estamos 1,5, né, graus Celsius acima da média global. Então, naquela época, em 1940, 41, choveu bastante por meses, os rios e todos os mananciais estavam cheios e, claro, a precipitação contínua de maio de 41 resultou na inundação. Então, foi um processo mais lento, né, que gerou uma inundação recorde. Agora nós estamos vendo os efeitos com El Niños mais fracos, porém com valores de precipitação intensificados pela circulação atmosférica, graças a um planeta mais quente, com valores jamais vistos, medidos no solo gaúcho, vamos dizer assim. 600 milímetros em menos de uma semana, 900 milímetros de chuva acumulado em menos de 15 dias aproximadamente, né? Ou como aconteceu em setembro de 2023, 350, 330 milímetros em 3, 4 dias, né? Então, estes dados, estes eventos estão mostrando que as magnitudes estão incrementando. E veja, Ângela, em setembro de 2023, nós inundamos o Vale do Taquari, destruímos a cidade por completo de Mussum, Roca Salles, entre outras, né? E a inundação preocupou a região metropolitana de Porto Alegre, mas sem grandes efeitos, a não ser nas regiões mais propícias à inundação naturalmente, né? Naquela época, choveu 300 e tantos milímetros. Agora nós estamos falando, na primeira semana de maio, 660 milímetros. Nós dobramos o evento em menos de um ano. Não levou um ano para a gente dobrar o evento. E se nós fôssemos ir para um cálculo de recorrência, de que quando é que podia repetir esse evento na natureza, né, usando os nossos critérios do passado, isso seria algo que ocorreria em 10 mil anos. Né? Então, o volume de água que cruzou por barragens no Vale do Taquari a montante, nas partes elevadas, passavam de 10 metros de lâmina d'água sobre a barragem. As barragens tiveram que ser fechadas e evacuadas, elas suportaram, né? Mas o volume de água que extravasou por cima dessas barragens era mais de 10 metros de altura. Quer dizer, então, nos assustou, porque isso dava uma ideia de que esse evento teria uma recorrência de 10 mil anos. Isso em setembro. Em novembro, repetiu. Então, não deu 10 mil anos, né? Em novembro. E agora, em maio de 2024, novamente. Então, sem dúvida alguma, o estudo do Climameter, que atribui a mudança do clima como grande facilitador de aquecimento tropical do todo o planeta Terra, em que o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Oceano Índico estão muito mais quentes do que o próprio setor onde a gente monitora um El Niño e uma Laninha. Né? Exatamente, Então, eu ia claro, falar disso. O oceano também tem um grande papel nisso, né? Aqui com relação a toda essa conjuntura toda desses eventos extremos. eu não tenho. Bom, a ciência há bastante tempo vai concordar com você, Ângela, dizendo assim que, lamentavelmente, os oceanos em 2024, de janeiro até hoje, né, aí, em pleno maio, nós estamos mais quentes, globalmente falando, do que de janeiro a maio de 2023, que foi o ano mais quente do século. Então, os oceanos hoje estão mais quentes do que no primeiro semestre de 2023, estão mais quentes do que no primeiro semestre de 2016, onde a gente teria o El Niño do século, ou que de 97, 98. Então, assim, nós estamos fora do que é normalmente mapeado e entendido por todos os dados que nós organizamos há mais de um século e meio. E, lamentavelmente, oceanos mais quentes produzirão
intensificação de eventos extremos por décadas à frente, já que eles levarão milênio para esfriar ou para arrefecer, buscando temperaturas, né, digamos assim, semelhantes aos dos nossos avós, tataravós, se a gente quisesse ter um grau de comparação. Portanto, a nossa geração e as gerações futuras conviverão com um Brasil, né? Desculpa, eu sei que você está me perguntando sobre o Rio Grande do Sul, né? Mas eu extravasei aqui, né? Vamos conviver com um Brasil mais quente, de modo geral, um Brasil mais seco entre a região central do Brasil e um Brasil com mais água e mais chuva em regiões costeiras litorâneas e o sul. E, claro, tantas regiões costeiras e litorâneas sempre associadas a eventos mais extremos de precipitação. Professor, para a gente resumir essa primeira parte, então, durante o final de abril e o início de maio, a gente teve aí uma conjuntura de sistemas meteorológicos sobre o Rio Grande do Sul. A gente sabe que a gente tinha ali alguns sistemas atuando, tem toda aquela questão da umidade descendo também da Amazônia, contribuindo para a formação dessas nuvens, a gente tinha o bloqueio atmosférico naquele momento, mas o que a gente precisa destacar aqui, pelos estudos do clima Matter, é que essas inundações no Rio Grande do Sul, elas foram intensificadas, né? Isso não foi a causa, ela ajudou a intensificar tudo que esses sistemas que eu acabei de explicar aqui, pela queima desses combustíveis fósseis e não verdadeiramente pelo El Ninho. Então, assim, o estudo ele destaca que as inundações no Rio Grande do Sul foram intensificadas pela queima de combustíveis fósseis. E lembrando aqui, né, para os produtores rurais, para o pessoal da área urbana que também nos acompanha aqui, só para eles entenderem que esses combustíveis fósseis geram os gases poluentes, né? Tem toda aquela questão dos tipos de combustíveis fósseis, que são o petróleo, né? Nós temos o gás natural, o carvão mineral natural. Então, toda essa queima que quando desses componentes que eu acabei de dizer, que formam esses combustíveis fósseis. Então, foi a causa, a intensificação foi provocada por eles. Exato. A intensificação do aquecimento global é resumidamente pela nossa queima de floresta, queima de combustível fóssil, uso de carvão, entre outros, né? Então, obviamente, o que o Acordo de Paris, em 2015, recomendava, o que o IPCC recomenda, o que o Painel Brasileiro de Mudanças do Clima recomenda, quer dizer, o que todos os centros de pesquisa, todas as academias de ciência no planeta, absolutamente, né, recomendam, é que a gente parta para transição energética, que a gente elabore melhor os nossos planos e projetos no urbano e no rural, sem dúvida nenhuma, né? Claro que a gente sempre tenta negociar de uma forma mais equânime com os países que poluíram muito mais no passado do que o Brasil, por exemplo, né? Mas, assim, de modo geral, a mudança do clima hoje, ela guia e intensifica os eventos extremos. E nesse nosso estudo de caso, como outros do ano passado, que ocorreram no Brasil ou na Argentina, eles mostram claramente que o El Niño e a Laninha, eles participam, mas eles não dariam a magnitude observada. Não teria como ter ocorrido esta precipitação intensa, extrema, em tão curto espaço de tempo. Se eu falo para as inundações aqui do Rio Grande do Sul, em especial esta que está em discussão, ou se a gente lembrar da enorme estiagem seca da região amazônica, que também é sem precedentes, o El Niño não conseguiria fazer isso, né? Então, de modo geral, o planeta mais quente, a gente precisa destacar que o Atlântico Norte e o Atlântico Sul mais quentes, eles, de modo geral, favorecem que a entrada de umidade com a zona de convergência intertropical, que vai migrar norte a sul com as estações do ano, ela cada vez mais se atrase para retornar em direção à região amazônica e, por consequência, permitir chuva
até o Pantanal ou até a região centro-sul do Brasil. Então, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, né? Então, o atraso na chegada da precipitação nestas regiões tem sido cada vez mais recorrente anualmente, porque os oceanos mais quentes seguram esses sistemas, dando, de modo também interessante comentar, parece que as primaveras estão ficando mais longas, né? E por isso que a gente está sentindo o aumento das temperaturas. E, para complicar, esta é a condição inicial para você ter mais solo seco, maior evapotranspiração, você perder a umidade do ar, é estabilizar a atmosfera com um bloqueio e aí uma onda de calor, né? Então, lamentavelmente, estas condições estão sendo governadas hoje em todos os continentes, tá? Em todos os continentes, e preocupa, né, todas as agências no mundo, porque ondas de calor, estiagens secas são cada vez mais frequentes e severas, e os eventos extremos em ruptura desse padrão meteorológico que se instala por umas semanas é elevadíssimo, né? E se você me permitir, Ângela, eu ainda adicionaria no teu comentário inicial desse bloco, né, que a onda de calor que nós tínhamos no Brasil Central, que é a quarta onda de calor do ano, né, então só aí já está chamando a atenção, né, ela bloqueava a passagem de frentes frias e ciclones extratropicais que vinham entre o sul, o Atlântico Sul, para atingir até regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., e aí favoreceria aumentando a chuva. Mas o bloqueio também tem incentivado o aumento dos rios voadores, trazendo umidade da Amazônia para o Rio Grande do Sul. Então você alimenta mais estas nuvens, faz chover mais por 2, 3, 4 dias consecutivos. E aí tem um outro detalhe que eu não gostaria de esquecer e chamar a atenção, é que os ventos de altitude das correntes de jato sobre o Rio Grande do Sul, elas estão mais intensas. E um ano de El Niño, elas também ficam mais posicionadas sobre nós. E aí, o que acontece? Você tem corrente de jato a 14 quilômetros de altura funcionando como se fosse um exaustor desenvolvendo a nebulosidade. Então, essa complexidade é que foi analisada e é permitido, então, dizer por que esse evento foi de enorme magnitude. Quer dizer, todos os atores, circulação, ventos de jatos de baixos níveis, os de altos níveis, a baixa pressão, a frente estacionária, a onda de calor, é uma combinação que será provavelmente mais frequente no Cone Sul. Sim. Bem, fechando então esse nosso primeiro bloco aqui, quero lembrar você, produtor, colaborador do Mundo Agro, que se aproxima o evento da Climatempo, que é o Encontro Nacional de Mudanças Climáticas para o Setor de Energia e Agronegócio. As inscrições já estão abertas. No site da Climatempo você confere o link das inscrições. Não perca, porque esse evento nós vamos discutir junto com especialistas profissionais do setor de energia e agronegócio do Brasil essas estratégias inovadoras, tecnologias sustentáveis e políticas que vão contribuir para a redução das emissões e a promoção da sustentabilidade, não só na área urbana, mas também, principalmente, no campo. Então, dentro desse evento que vai ser realizado no Parque Tecnológico em São José dos Campos, você vai poder também participar com a gente lá, conhecer o nosso comitê de clima. Nós vamos apresentar lá e criar juntos pautas de comprometimento, unindo esforços junto com as empresas para chegar nessa redução das emissões e na promoção dessa sustentabilidade. Então, no site da Climatempo você confere o link das inscrições que já estão abertas. O Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas para o setor de energia e do agronegócio. Professor, vamos iniciar esse segundo bloco aqui. Eu quero abordar agora a questão principal aqui, que é a seguinte. Ainda dá tempo, tem maneiras da gente mitigar esses riscos, né? E trazer aí uma informação
para essa população mais vulnerável, né, que injustamente acaba sendo atingida, né, por essas mudanças climáticas? Sim, temos tempo. Por mais otimista que eu individualmente seja, né, do ponto de vista técnico, a gente sabe que isso é possível. Também é interessante comentar que a gente vai poder pensar políticas públicas, né? Então, a gente pode ter políticas públicas, às vezes, mais guiadas para uma certa região, né, pelas diferenças que a gente tem no nosso país, mas essas políticas públicas elas têm que nos ajudar com bastante ênfase, né, a equalizar bem o nosso desenvolvimento, a nossa produção agrícola, vamos pensar nesse momento aqui em específico, né? E até é sabido, eu vou chover no molhado aqui, me perdoe, né? Mas se a gente olhar o que o Brasil tem de envergadura, globalmente falando, de tecnologia para o agro, de modo geral, é impressionante, né? Então, não seria um desafio para nós, né, os diferentes especialistas que vão ter maior ou menor relação com a produção no Brasil, né, no campo, né, trabalhar com melhoramento genético, com tecnologias e etc. Não, nunca foi esse o nosso problema no Brasil. Tá? É claro que a gente vai ter que adaptar tecnologias e é importante a gente ter uma discussão melhor de tecnologias, porque as tecnologias estão aí para facilitar o nosso dia e elas, em muitas vezes, vão otimizar o nosso custo, por exemplo, óleo diesel, um combustível, seja qual for, o transporte. Assim. Então, quando a gente pensa, né, um conjunto, e ele é complexo, e eu não sou especialista, né, vamos pensar transporte, armazenamento, a produção e etc. Então, tudo isso que envolve o agronegócio, né, a produção num país do tamanho como o nosso, ela precisa ter eficiência, ela precisa ter ciência, vai ter que ter tecnologia, e isso tudo vai andar bem se as políticas públicas nos encaminharem para este caminho. Obviamente, o maior drama sempre do produtor é o tempo e o clima, né? Não tem dúvida, é clima-tempo, é o tempo inteiro, e esta é a preocupação do nosso produtor. Então a gente precisa, sabendo que vamos enfrentar condições de tempo e eventos cada vez mais severos e mais frequentes, buscar suavizar isso, né? E a maior tecnologia que existe disponível e ela é realmente muito mais barata quando você pensa em todos os custos associados aos desastres, como sempre, enfatizar áreas de proteção permanente, mananciais, nascentes, margens de rios e etc., porque elas vão dar aquele arrefecimento de temperatura, vão ajudar a manter o melhor equilíbrio entre evapotranspiração e perda de água do solo e do ambiente daquela minha região ou daquela minha área de campo em específico, né? Isso também vai suavizar um evento de chuva intensa e uma erosão, uma inundação de solo e assim por diante, né? Então, isso tanto para o ambiente rural quanto para o ambiente urbano precisa ser revisado, no meu ponto de vista, aqui seriamente encaminhado pelos tomadores de decisão, porque a gente vai comprometer, sem dúvida nenhuma, os dois lugares onde nós estamos, ou no campo ou na cidade. Eu sei que 80% ou mais da população brasileira está em cidades, a maior parte das nossas cidades estão na região costeira, e a região costeira vai sofrer enormes impactos, como a gente já está sabendo, chuvas extremas, como a gente já vem observando aí, né? Mas se falta água por longo prazo, a gente tem dano, seja água para produção agrícola, seja água para abastecimento, seja água para transporte, seja água para produção de leite e assim por diante. E o Brasil já demonstra sinais de ter prejuízos no seu recurso hídrico, e a gente cresceu, né? Entendendo que sobrava água, né? E não é assim, né? O ciclo hidrológico, aliás, foi o tema do nosso primeiro bloco, né? O ciclo hidrológico entre a Amazônia e a região do Prata, ele é importante e aí sempre nos deu aquela característica
de ter chuva bem distribuída, entre aspas, todas as estações do ano, o que nos dava um diferencial tremendo para o centro-norte do Brasil, era ter inverno com água, né? E isso também está mudando no Rio Grande do Sul, né? A chuva está migrando um pouco mais para as estações mais quentes, em especial o outono e primavera, mais tempestades, né? Então, acho que a gente precisa muito, né? Obviamente, sempre revisar a cada 5, 10 anos, naturalmente a gente tem que fazer isso. Talvez para o agro isso até seja muito tempo, isso seja um período a cada 2 anos, né? Tal é a necessidade de evolução, e a gente sabe que o Brasil é um líder global em tecnologia no campo também, né? Então, a gente precisa, na tua pergunta, que janela nós temos? É possível? Tenho certeza que é possível. A gente só precisa agora regular esses bons acordos em benefício do campo, sem dúvida nenhuma, né, da agricultura e de todos, conciliar isso. Né? É mais saudável e é mais eficiente e mais rápido para enfrentar a crise climática. Com certeza. Então a gente viu até aqui que essas mudanças climáticas estão sim ocorrendo, não só na área urbana, mas também no campo, mas no campo também tem todo esse impacto, né, na produção de alimentos, não só para consumo interno, mas também para consumo externo. Eu quero já partir para o terceiro bloco, e é claro que eu não poderia deixar de comentar com o senhor, professor, a respeito desse evento catastrófico no Rio Grande do Sul, porque a geografia do local também já mudou. Né? A gente vê vídeos e fotos do que aconteceu no Rio Grande do Sul e a gente olha para esses vídeos e dá a impressão que foi um terremoto que passou por esses mais de 300 municípios gaúchos. Como que a gente vai trabalhar geograficamente essas condições? Conta para mim aí essa sua perspectiva, porque geograficamente tudo mudou também. Sim, bom, a gente precisa admitir que nós estamos, entre aspas, atordoados, né, com o que nós estamos vivendo e sentindo, né? Então, o drama, o prejuízo no nosso estado eu vou dizer inicialmente, sem possibilidade de cálculo, né? Porque quando mais de 70%, 80% dos municípios do nosso estado foram diretamente impactados por esta inundação, nós temos algo como 580 mil desalojados hoje no Rio Grande do Sul, a maioria na região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos cidades inteiras, como Eldorado do Sul, que, se não me falha a memória, é uma ordem de 30 mil habitantes, bairros ali, quase 80% da população do município de Canoas, por exemplo, também está fora de casa, né? A região central da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também está inoperante, as ruas estão alagadas, o aeroporto, nosso principal aeroporto, está fora de operação, ele tem, em alguns lugares, na minha interpretação, tem mais de 2 metros de lâmina d'água na pista, né? A locomoção de pessoas, nós estamos sem rodoviária, né? Então a principal rodoviária de Porto Alegre, que conecta Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o Brasil, o mundo, também não está debaixo d'água, né? Então isso tem um impacto que a gente ainda não conseguiu mensurar. Então as aulas estão paradas, a gente está tentando socorrer os nossos irmãos, né? Então, assim, a geografia vai ser completamente alterada. Então, vou dar um exemplo, né? Cidade de Eldorado do Sul, ela está localizada numa planície de inundação, né? Na região do entorno do Lago do Guaíba, né? Então, obviamente, é uma região que 50 anos atrás, né, nós olhamos assim, isso aqui é uma planície de inundação, ela vai inundar um dia. Mas a enchente foi em 41 e ela vai ter uma recorrência em 1500 anos, né? Bom, em 2023 2 vezes, agora, né, terceira vez. A cidade não talvez a cidade não consiga voltar a ver o estrago, etc., nos próximos 15 dias ainda, que é um tempo que a gente está imaginando que vai demorar para as águas escoarem do Guaíba para o Patos e para o oceano. Significa dizer que a gente vai estar perto de uma cota de inundação
que é de 3 metros, acima de 3 metros pelos próximos dezena de dias, no mínimo, e hoje nós estamos ainda acima de 5 metros, isso é impressionante, né? Bom, então essa geografia, cidade de Mussum, né, 80% da cidade de Mussum, no Vale do Taquari, ela pela terceira vez foi destruída. Quer dizer, o que tinha conseguido sobreviver nas duas inundações sem precedentes de 2023, agora realmente desapareceu. Eu estive em Mussum no ano passado, fiquei impressionado com o que eu vi. Eu estive em Roca Salles, eu fiz todo um trajeto do Vale do Taquari, pós-evento, porque realmente impressionante para a gente que trabalha com clima e desastres, né? Só que as dimensões elas são muito maiores do que a gente consegue perceber da literatura, porque rompeu todo o sistema, né? Então, essas cidades, estes bairros, essas comunidades, elas serão realocadas em outro endereço geográfico, né? Não tem jeito, tá? Esta população ela não quer mais voltar para lá, inclusive, apesar dela dizer, olha, eu nasci, cresci, sempre trabalhei nesse bairro, nessa cidade, mas as pessoas estão realmente em pânico, porque começa a chover, as pessoas saem de suas casas, elas antes de ter qualquer alerta, né, ou antes de ter qualquer mensagem, né? E eu preciso ainda dizer, os alertas meteorológicos foram antecipados, eles previam os excessos de precipitação, e mesmo que às vezes alguém diga, mas previram 300 milímetros, choveu 600, eu insisto, 300, 200 milímetros em 2, 3 dias é muita chuva, é extremo, já é o suficiente para que a Defesa Civil, e ela fez isso, ter seus alertas, retirar pessoas de área de risco, retirar as pessoas de área de mais baixo risco, não importa, né? Toda essa cadeia ela foi feita. Então, claro, a nossa geografia, veja, Gramado, Canela, Caxias do Sul estão com estradas interrompidas, com dificuldade de abastecimento de água, dificuldade de deslocamento, quer dizer, o turismo tem um impacto, a vida dessas comunidades, a produção dessas comunidades. Então, está realmente, considerando que nós temos mais de 2 milhões de gaúchos diretamente impactados pela inundação, 500 mil fora de casa. Literalmente, eu estou te listando um evento sem precedentes do ponto de vista de inundação na história do Brasil, né? Pela magnitude e pela complexidade que ele ganha. Insisto em enfatizar, a inundação nos vales, nas nascentes dos rios, correu água entre 800, 900 metros de altura até 400, 300 metros. Ok, a água subiu, destruiu casas, cidades, mas em 1, 2 dias a água foi embora, o nível volta a uma certa estabilidade. Quando chega na região metropolitana de Porto Alegre, no Guaíba, a maior parte da bacia hidrográfica de quase 60%, 70% do estado do Rio Grande do Sul, ela é amortecida num enorme lago que é o Guaíba. E ele depois que tem 500 quilômetros quadrados, que depois ele vai ter que escoar para uma enorme laguna, que é a Lagoa dos Patos, né? Então, assim, o tempo de inundação aí nessa região é semanas, naturalmente semanas. E não tem milagre que se faça nisso, não tem jeito. Então, a gente vai ter um impacto grande, a gente está sofrendo forçadamente pela mudança do clima, pela crise climática. Eu acho que tudo que eu estou descrevendo é o que compreende a palavra crise climática, né? Eu não poder levar meu filho à escola, eu não ter água, eu não ter energia, eu não ter mobilidade, eu não ter um aeroporto, eu não ter uma rodoviária, faltar água nos supermercados em Porto Alegre, falta água, porque, claro, a população se assusta, compra para estocar, falta comida nas prateleiras, mesmo que todas as instituições, os produtores estão dizendo, não vai faltar, pode faltar pontualmente hoje, amanhã a gente já está entregando, né? Então, até nisso a gente vai ter que aprender a trabalhar melhor, né? Não é a sua pergunta, Ângela, mas aí eu já caminhei para um raciocínio que é o seguinte, a gente vem desenvolvendo a previsão do tempo e o alerta de desastres, e o mapeamento de desastres e o sistema de defesa civil no Brasil, o sistema de proteção e defesa civil no Brasil, sem dúvida, a gente vem desenvolvendo isso. Mas a gente tem um caminho longo do ponto de vista de cultura de prevenção e de defesa civil
que tanto nós, no campo como no urbano, não temos ainda do ponto de vista de uma nação, do tamanho do nosso país, né? Então, isso também é um desafio dentro de políticas, de tecnologias, de envolvimento entre a universidade, os centros de pesquisa, com os tomadores de decisão e com o início, né, que é lá na educação. A gente precisa fortalecer no Brasil uma educação de mudança do clima, de ambiente, que favoreça a futura geração compreender riscos, né, percepção de risco, e por que essas tomadas de decisão são importantes em todas as profissões, né, no conjunto das nossas atividades profissionais, de modo geral, insisto, tanto no urbano quanto no rural. Exatamente. Aqui, durante muitos anos já, aqui dentro da Climatempo, a gente vem promovendo alguns eventos para falar sobre o impacto das mudanças climáticas, porque esses eventos extremos não começaram ontem, né? A gente sabe, a gente tem outros exemplos, a gente pode citar aqui exemplos do que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, até mais de 10 anos atrás já teve eventos que aconteceram lá, mais recentemente se repetiram, e não só nas áreas serranas, mas a gente vê na área costeira. A gente se preocupa também com essas áreas de várzea, que a gente começa a olhar também beira de rio, que isso vem acontecendo nesses locais também, esses eventos extremos. A gente já viu alguns eventos extremos de chuvas fortes acontecendo até na capital paulista, né? Eu me recordo de um ano aqui em São Paulo que o túnel, né, próximo ao Anhangabaú, ficou completamente submerso, vários carros alagados, né, perto da 9 de julho. Então, assim, são eventos que a gente sabe que já aconteciam, só que agora estão cada vez ficando mais frequentes. E quando eu falo em mudança geográfica também, professor, olhando para esse ponto de vista do campo, eu me recordo que quando eu era pequena, os meus avós se dedicaram à cafeicultura no Paraná, né? O Paraná era muito forte em cafeicultura. E aí depois a gente viu esse café migrando para outras regiões do país, né? E o café deixou de ser uma produção, né, grande no Paraná, não que não tenha ainda hoje, ainda tem, mas deu lugar para a soja e para o milho, e o café foi para o sul de Minas, ganhou força no sul de Minas, ganhou força no Espírito Santo, até em Rondônia a gente tem produção de café. Então a gente começa a olhar que esse impacto também das mudanças climáticas, será que ele pode mudar essa geografia das culturas daqui a 30, 40, 50 anos? Será que essas culturas vão migrar para outros locais? Porque, veja, tem muita cultura que foi atingida no Rio Grande do Sul com esse evento extremo. Será que ela vai conseguir retornar a esses campos, né? Esse produtor rural, como ele vai lidar com essa gestão agora de pensar em produzir, né? Até que a casa se organize. Então, assim, são questões assim que a gente também precisa levar em consideração. Concordo com o senhor quando a gente precisa sempre incentivar a população, as classes, a entenderem mais sobre as mudanças climáticas, como a gente pode adaptar a nossa vida a essas condições, ajudar a mitigar. Tem muita coisa para ser feita, não é verdade, professor? Sim, Ana, Ângela. O importante é que a gente tem hoje um belo conhecimento do clima e o cenário futuro ele é realmente robusto, né? A nossa interpretação está muito robusta. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, o clima no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, estará diferente em 2040 e 2050. A gente até acompanha um trabalho, né, de especialistas na produção aqui da Faculdade de Agronomia da nossa universidade e interagir, claro, por conta do tema mudança do clima, né? Então a gente já sabe que em direção a 2050 e mais à frente, as madrugadas serão de 4 a 6 graus Celsius mais quentes. Olha que informação importante, né? Então, se você terá as noites mais quentes,
você muda o processo de evaporação, evapotranspiração noturna, né? Então você tem uma outra demanda hídrica e aí você vai ter que pensar, cabe um melhoramento genético do milho, cabe um melhoramento genético de soja, como é que fica a uva, né? Que tipo de uva? Ela vai ficar ainda mais na serra ou vai mais para os campos de sudeste, etc. Né? Então, é só pensando no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, isso vai ter efeito no café, vai ter efeito em N outros produtos, né? No campo, sem dúvida alguma. Então, isso vai ter um impacto, e a gente já tem esse impacto globalmente falando, né? Mas aí é importante lembrar de algo que você mencionou. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós falávamos de mudança do clima. Provavelmente você me faria uma entrevista e eu diria: o clima está mudando, vai mudar, e lá em 2040, 2030, a gente vai ter eventos mais extremos, né? Os eventos extremos de 2030, 2040 já estão presentes desde 2021, 2022 no planeta Terra. Isso também é um consenso internacional. Tanto é que a gente às vezes até se assusta, porque a gente diz assim, nossa, de onde como que está, né? Que atmosfera é essa, né? Quão diferente isso está, tá? Então, isso é importante colocar, porque a gente vai seguir com esta intensificação do clima, lamentavelmente a aceleração dos eventos extremos vai aumentar, e a gente vai ter que buscar, de novo, ciência, tecnologia e estratégias para que a gente consiga sustentar uma suavização daqui para frente. A gente tem que tentar suavização, né, para poder ganhar resiliência. Então, a gente vai trabalhar com mitigação e resiliência daqui para frente no campo e no rural, no rural e no urbano, né? E isso está se acelerando, e aí, claro, eu não tenho dúvida que nos próximos 2, 3 anos, inúmeros resultados novos de pesquisa no mundo inteiro vão mostrar quanto isso acelerou efetivamente, né? Porque agora todo mundo foi revisar os dados, foi de novo olhar os novos cenários, porque a intensificação do que nós vivemos, né? O que nós vivemos hoje, devido à intensificação, é realmente antecipado em no mínimo uma década e meia do previsto, né, do pior cenário previsto, né? E ainda não estabilizamos em 1,5 graus. Se a gente estabilizar em 1,5 graus acima da temperatura média, esses eventos eles ficam realmente plenos, e se a gente aumentar, e a gente já sabe que nós humanos não fizemos o termo de casa adequadamente no prazo necessário, eles ainda crescerão mais, né? Então, diversidade de eventos extremos e intensidade de eventos extremos, mais frequência aumentada. É isso aí, temos um caminho longo pela frente e que essa situação que a gente está vivendo junto com os gaúchos, né, que o setor público e privado se engaje de uma forma que a gente possa trazer aí soluções, né, em conjunto para a gente frear também esse aquecimento, né? A gente precisa ajudar a frear esse aquecimento, pensando já nessa população futura, né? O que a gente vai deixar também para os nossos filhos, para as pessoas que ainda vão perdurar aí por muitos e muitos anos. Olha, professor, eu queria ter mais tempo aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. Foi muito enriquecedor ter o senhor aqui comigo hoje no podcast Agrotalk. Convido o senhor a voltar aqui mais vezes para trazer para a gente mais informações, mais conhecimento a respeito desse tema tão importante. Acho que a gente precisa sempre abrir espaço para esse diálogo, né? Como o senhor mesmo disse, com educação, espalhando conhecimento, que a gente consegue trazer também aí uma quantidade de pessoas para nos ajudar, né, a trazer soluções também, ideias para a gente melhorar aí esse meio ambiente onde a gente vive. Quero me solidarizar com o senhor aí, com o que vocês estão vivendo no Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que em breve, né, tudo vai voltar a ser como antes. É claro que muitas mudanças vão acontecer, muitas adaptações,
mas eu acho que a gente está numa corrente de solidariedade muito grande que eu jamais vi no Brasil, né? Vi, é claro, em outras ocasiões, mas essa está movimentando uma corrente muito boa, de uma energia muito boa, e eu tenho certeza que a população vai conseguir se superar. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Ângela. Claro, eu me solidarizo e meu abraço, né, toda a minha sensibilidade ao nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, e aproveito para deixar um registro de agradecimento a todo o empenho, a contribuição que os brasileiros, né, fizeram, né, de diversos estados, diferentes regiões, seguem nos abastecendo de carinho, né, de conforto, com seus donativos, né? E, claro, em especial, a gente não pode esquecer de helicópteros, de resgatistas, né, de cães farejadores que vieram ao nosso estado e seguem aqui. E como a gente sabe, né, nós estamos com um desastre em curso, né, e ainda tentando compreender os efeitos finais que estão debaixo d'água, né? Então, bom, minha solidariedade, né, a todos os gaúchos nesse momento. Sim, e para finalizar, eu também quero prestar aqui também até um agradecimento especial a toda a Defesa Civil, todos os brigadistas, as pessoas que estão trabalhando nessa ofensiva, né? Nesse campo de guerra que se instaurou aí o Rio Grande do Sul, os municípios atingidos, sem essas pessoas ajudando as outras pessoas, né? Nós não teríamos essa corrente. E também falando um pouco dos meteorologistas que trabalham junto à Defesa Civil, vocês, climatologistas, como essa informação é muito valiosa e importante para a gente trazer essa previsão com antecedência, porque esse tipo de informação também salva vidas. Então, aqui prestando aqui minha homenagem também à categoria de vocês, meteorologistas, climatologistas, o pessoal da Defesa Civil, que é um trabalho assim enorme. Às vezes a gente não quer dar uma informação, né, que a gente sabe que tem previsão de uma chuva, a gente não quer trazer aquela informação, mas é necessário que a gente avise essas pessoas, porque é uma informação importantíssima e que salva vidas. É isso, professor, muito obrigada. A gente se vê em breve. Vamos continuar acompanhando aí a trajetória do Rio Grande do Sul nos próximos dias. E a gente fica aqui do lado de cá também, mandando as nossas doações, ajudando como a gente pode o povo gaúcho. Muito obrigada pela sua participação.